Muito feliz de estar aqui nessa noite de domingo. Nós que temos nossos familiares no Brasil, né? Nós sabemos um pouco do que nós sentimos aqui nessa noite. É como você retornar à casa do Pai e rever os irmãos, né? Aquela alegria, aquela festa. Então é muito prazeroso para mim estar aqui, porque essa é a minha casa. E quando eu chego lá na casa do meu pai, eu abro a geladeira, né? Eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero. Então aqui eu tenho liberdade. Eu sei disso, na casa do Pai, junto com meus irmãos. Estou muito alegre de estar aqui e para ministrar essa palavra. E quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do meu pastor, pastor Renato Queiroz, que sempre tem nos confiado e nos dado essa oportunidade e a confiança sobre nós, meus companheiros, sempre obreiros do Senhor, que tem sempre orado por nós e toda essa igreja. Eu louvo a Deus por vocês. Vamos entrar na palavra de Deus, e essa palavra ela ardeu muito no meu coração toda essa semana. Por que ela ardeu no meu coração? Porque eu vou falar de algo aqui hoje que eu creio o mais importante da vida cristã. Eu vou falar sobre o sangue de Jesus. E desde os hinos aqui cantados, essa apresentação das crianças, isso foi confirmação para essa palavra. E essa palavra ela ardeu muito porque, como eu disse, nos traz algo muito forte em nós, quando nós pensamos no sacrifício tão terrível que foi o de Jesus, e primeiramente, é claro, de Deus, para nos salvar, para nos dar o direito da vida eterna. E o tema dessa mensagem nessa noite é a aliança que nos retorna à origem, porque a nossa origem é Deus. Nós nascemos dele e nós devemos nos voltar para ele. E o homem, ele sempre quis isso. Ele sempre quis, porque o vazio que o homem sente dentro de si é a falta do seu Criador. Aquele que não tem Deus, ele sempre sente um vazio, ele busca em várias coisas preencher isso, mas nunca é preenchido, porque falta ele estar na origem, estar em Deus. Esse é o mais importante. E o homem sempre buscou isso, mas ele não conseguia alcançar. Não conseguia através de seus esforços. Mas então veio Jesus e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter esse privilégio de retornar mais uma vez à origem. Eu quero ler só um versículo, Mateus 26 e 28. Mateus 26 e 28, diz assim a palavra de Deus: porque isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos pelo teu sangue. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Jesus, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, aqui. E juntos, ó Pai, podermos festejar, ó Deus, e comemorar, ó Deus, e nos lembrar, ó Pai, desse sacrifício para que nós pudéssemos ser livres da condenação. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos para o perdão dos seus pecados. Nós sabemos que o homem, ele se separou da sua origem, de Deus, lá no Éden. Quando Eva, ela olha e ela tem um certo orgulho, o mesmo pecado que atingiu nos céus a Lúcifer, atinge agora Eva, porque a promessa de Lúcifer é que ela seria igual a Deus.
ela veria coisas, e ela então come e dá ao seu marido, nós conhecemos bem a história. E então o homem é separado de Deus, ele perde essa aliança eterna, ele perde a sua intimidade com Deus. E o homem, ele sempre quis, com as suas forças, cobrir os seus pecados, tentar estar perto de Deus, tentar encobrir com as suas forças o erro que ele cometeu para agradar novamente a Deus, mas ele não conseguia. E então nós vimos desde lá do início a misericórdia de Deus agindo na vida do homem. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 3, versículo 22, nós vemos que após o homem ter pecado, ter errado, Deus agora, ele fala algo muito interessante aqui, e diz assim: e disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Deus aqui, ele não estava preocupado com o homem entrar de novo no jardim. Não, eu entendi a misericórdia de Deus aqui nesse versículo. Ele não queria que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Porque se ele come da árvore da vida, a palavra do Senhor não poderia voltar atrás. Ele iria viver para sempre, mas ele iria viver para sempre no pecado. Não teria redenção para o homem. Então, desde lá, nós vimos a misericórdia de Deus agindo sobre o homem. Por quê? Porque Ele nos amou. Quando Ele cria toda a natureza e cria todos os animais, Ele diz: isso é muito bom, isso é bom. Mas quando Ele cria o homem e a mulher, Ele diz: isso é muito bom. Ele amou o homem e teve a sua misericórdia desde o princípio. O homem então, através do seu pecado, Adão, através do seu pecado, ele condena toda a humanidade ao pecado. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer sobre isso. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo também vai falar sobre isso. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Através do pecado de Adão, ele então condena a terra, ou todos os seres humanos que viriam após ele, à morte. Nós éramos condenados, porque nós nascemos no pecado. Nós nascemos no pecado. Ninguém aqui ensina uma criança a mentir. Ninguém aqui ensina uma criança a bater na outra. Isso já é o instinto do pecado que está dentro de nós. Ninguém aqui nasceu sabendo fazer o mal. Ou aliás, aprendeu a fazer o mal depois que nasceu. Não. O mal já estava em nós. E nós começamos a praticar isso naturalmente. Prejudicar pessoas, ser mal com pessoas. Tem uns que são melhores, mas tem outros que são mais malvados. Aquelas crianças que queriam bater em todo mundo, eu já era mais de bem, eu apanhava, entendeu? Mas tem aquelas crianças más, então isso é o pecado, é a origem do pecado que está em nós. E por isso nós somos destituídos, ou seja, separados da glória de Deus, porque como Deus, Ele não suporta o pecado, nós não podemos estar unidos a Deus se nós ainda estivermos no pecado. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele já havia providenciado algo. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aí você pode dizer, mas Jesus morreu 2 vezes? Não.
Aí você vai olhar para a oração do Pai Nosso, você vai entender isso. Quando a oração do Pai Nosso diz assim: faça-se na terra, assim como é no céu. No céu o cordeiro já estava morto, Deus já tinha um plano para a terra. O cordeiro morreu antes da fundação, porque Deus já havia o plano de salvação para nós. Deus já havia uma maneira de reconciliar o homem através do seu amor pelo cordeiro que foi morto antes da fundação. Tudo vem dos céus. O reino de Deus, o reino de Deus é chegado. Tudo que acontece na terra já está preparado. Pastor Renato fala muito sobre isso, e nós entendemos isso na palavra, porque tudo que Deus nos entrega já estava preparado antes. Então, quando ele entrega o cordeiro para ser crucificado, a própria Bíblia nos relata isso em Apocalipse 13:8, o cordeiro que já estava morto antes da fundação. Nos céus, isso já estava feito, mas ia chegar o momento em que ele iria ter que vir à terra e concluir o plano de salvação para a humanidade. O cordeiro já foi morto. Já estava nos planos de Deus a salvação do homem. E aí nós vimos isso se concretizando quando João Batista, no capítulo número 1, versículo 29, ele está batizando, ele olha assim e vê Jesus vindo. Aí ele olha para Jesus e diz: eis aí o cordeiro, ó. Vocês lembram daquele cordeiro que foi morto antes da fundação? Eis aí o cordeiro, ó, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Naquele momento Jesus estava chegando para cumprir a sua missão, que já estava no coração do Pai, e já tinha acontecido no céu. Aleluia. João declara isso e diz: eis aí o cordeiro, agora já está pronto para morrer. Agora chegou na terra aquilo que já estava pronto no céu. Aleluias. E Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele então escolhe um povo. Ele escolhe Abrão, e ali Ele faz uma profecia a Abrão, e Ele diz: olha, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não era através do nome de Abraão, mas sim da sua descendência, que iria chegar até Jesus. E era através de Jesus. E logo após, Deus então, Ele faz a sua primeira aliança com os homens, que nos leva, é uma tipologia da nova e eterna aliança. Quando nós olhamos para Êxodo, no capítulo de número 12, nós vimos que quando Deus, Ele dá a ordenança ao teu povo para celebrar a Páscoa, ali é a primeira aliança no sangue, porque sem sangue não há perdão, sem derramamento de sangue não há purificação. E no capítulo de número 12, nós vimos que Moisés, ele começa a instruir o povo, depois de ter recebido uma ordenança de Deus, e diz a eles: olha, vocês vão pegar um cordeiro macho, vão levar para a casa de vocês, e no 14º dia vocês vão sacrificar esse cordeiro, o cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Vocês vão sacrificá-lo, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão passar na porta, nos umbrais da porta, e em cima na porta. Porque hoje eu, Senhor, passarei pela terra do Egito, e vou matar todos os primogênitos. Deus aqui, nós vimos a tipologia, que quando a morte chega, se não estiver debaixo do sangue, Fernando, nós vamos participar também da morte.
Deus aqui ele fala que ele iria matar o filho de Faraó e até da mais pequena serva. E nem os filhos dos israelitas seriam livres. Não eram porque eles eram filhos de Abraão. Não era porque eles eram filhos de Jacó. Não era porque eles eram descendentes de José que eles iriam ser livres. Não. Eles só iriam ser livres se eles estivessem debaixo do sangue do Cordeiro Pascal. Páscoa quer dizer passar por cima. Quando o Senhor viesse matar, Ele iria ver o sangue e passar por cima daquela casa que estava debaixo do sangue. Para nós sermos livres da condenação eterna, nós temos que estar debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Não adianta você ser filho de pastor, mulher de pastor, se você não estiver protegido por este sangue, a morte vai chegar também para você. Deus nunca teve um projeto terreno para nós. Deus sempre teve um projeto eterno para nós. Ele nunca teve um projeto para você viver 120 anos, não. Ele teve um projeto para você viver eternamente com Ele. Por isso a Bíblia diz que isso aqui é como uma fumaça que passa muito rápido, essa vida nossa. Mas e a eternidade, meu irmão? Onde é que você e eu pretendemos viver a eternidade? Deus aqui instrui Moisés para que eles passem o sangue, para que eles sejam livres da morte. E nessa noite aqui Deus nos traz a saber, se nós não entrarmos debaixo do sangue de Jesus Cristo, nós não vamos ser livres da morte. Estou dizendo de morte física, estou dizendo de morte eterna. É só através do Cordeiro. Não há perdão sem sangue. Não há perdão sem derramar sangue. Não há redenção e não há perdão fora de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não há perdão fora de Jesus. Não há purificação longe do sangue de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Só há perdão, só há redenção no sangue de Jesus Cristo. Não há perdão fora de Jesus. Não tem como o homem alcançar a salvação fora de Jesus. Não tem como o homem alcançar de novo a sua origem sem ser por Jesus. Nós temos que ir por Ele, debaixo do seu sangue. Aleluia. Não há purificação fora de Jesus. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 7. Vai dizer que se nós andarmos na luz como Ele na luz anda, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue. É só esse sangue precioso. É só o sangue de Jesus que te purifica. Não há nada mais que pode te levar a Deus. Não há justificação. O homem não consegue ser justo por ele mesmo. Ele não alcança a justiça, porque a minha justiça, ela é falha para Deus. A justiça de Deus é diferente. E nós não conseguimos alcançar essa justificação se não for através do sangue.
Romanos capítulo 5, versículo 9. Aleluias. Romanos 5 e 9. Glória a Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Se eu perguntar a você, o que você merece pelos seus méritos? O que eu mereço pelos meus méritos? A morte, a condenação. Mas Jesus nos justifica pelo sangue. A arca da aliança, irmãos, nos traz uma imagem muito maravilhosa. Quando nós olhamos para a arca da aliança, o que tem dentro da arca da aliança? As pedras, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um vaso com maná. Aí nós olhamos para dentro da arca, nós vimos a lei. Nós vimos a lei que condena o homem, Rafael. Se o homem errar, ele é condenado. Se o homem não alcançar a justiça, ele é condenado. Não adianta nós pensarmos que não é, porque é. O que condena um homem lá no tribunal? Não é a lei? A lei do país condena um homem. E a lei de Deus condena o homem ao inferno, à condenação. Mas aí quando nós olhamos para a arca, em cima da arca, Fernando, tem a tampa da arca. E sabe o que acontecia, Mariana? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue para a remissão. Oh, aleluia. Se você entender isso, irmão. Aí quando Deus olha para a arca, Luciene, para condenar o homem, Ele não vê a lei, Ele vê o sangue. Ele vê o sangue aspergido sobre a arca. É a tampa da lei, é o sangue de Jesus Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Deus não olha para você e te vê pecador, miserável, condenado à morte. Não, Ele vê o sangue de Jesus que te cobre. Quando Deus passa no Egito, Ele não vê ali dentro das casas, Ele olha somente o sangue e Ele passa por cima. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa que me chama a atenção lá, em Êxodo 12, é que Deus ordena a Moisés, Moisés ordena o povo. Algo interessante. Ele diz assim: vocês vão comer o cordeiro, certo? A noite toda. Mas tem um negócio: vocês vão comer o cordeiro inteiro. Não tem desses menininhos Nutella, Rafael, que não ia comer o pezinho do cordeiro, a buchadinha do cordeiro, a cabeça do cordeiro. É todo o cordeiro. Aí eu entendo isso. Aí eu olho para João capítulo 6, aí eu entendo o que Jesus falou. João 6,49 diz assim: os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram, certo? Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é o quê? A minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí ele continua lá no versículo 53. Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a minha carne, do Filho do Homem, não beber o meu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Continua: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Aleluia! E eu nele, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Aleluia. Jesus não estava falando aqui de você pegar um pedaço da carne e comer, não. Ele estava falando de unidade. Unidade. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, está comigo e eu nele. Ele estava falando sobre unidade. Você tem que ter unidade com o cordeiro. Não dá para você assar o cordeiro e outra pessoa comer, não, você que tem que comer. Moisés fala para o povo: ó, vocês vão assar o cordeiro e vocês vão comer o cordeiro inteiro. Inteiro. Mas aí tem gente que quer comer só a parte boa do cordeiro, né? Mas aí, Rafael, Moisés fala para o povo assim: come, mas come com o sapato no pé e vestido com as roupas, porque vocês vão, ó, vazar fora. Mas tem um caminho aí para vocês andar até lá. Por isso vocês têm que comer, porque senão vocês não têm força para chegar lá não. Tem que comer o cordeiro inteiro. Por que nós estamos cheios de crente desnutrido? É porque não quer comer o cordeiro inteiro. Tem um evangelho coach por aí, meu irmão, que está te levando para um lado errado. Eu não vou ficar naquela igreja porque fala demais a verdade. Sinto muito, nós vamos continuar falando a verdade. Come o cordeiro, senão tu não chega. Jesus falou: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Fica escolhendo as partes. Não, aquela igreja ali, ela tem um evangelhozinho mais coach, mais suavezinho. Paulo alertou sobre isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 4. Ele disse que nos últimos dias muita gente iria te criar comichão nos ouvidos e não ia aguentar mais a verdade. Iriam procurar para si mestres que inventariam fábulas e tanta coisa, tanta coiseira que o povo está inventando hoje para te enfiar um evangelho, meus irmãos. O evangelho é muito simples. Você aceita Jesus, você segue a Jesus, você obedece a Jesus, você vai para debaixo da cruz e aí você vai chegar no céu. Não tem dificuldade para entender. Mas comer picanha é melhor do que comer pé, né? Mas você vai ter que comer tudo. Senão você não chega. Se você não comer todo o cordeiro, você não tem parte com ele. Ele quer unir-se com você. Você tem que se tornar o cordeiro. Por isso você tem que comer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele disse: eu fui crucificado com Cristo. Agora tem um negócio, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Não é eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, eu comi o cordeiro inteiro, agora a vida do cordeiro é eu. Meus irmãos, tem que comer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas tem também que comer, a tua vara e o teu cajado me consola. Tem que comer, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, mas tem que comer também. Se você não negar a si mesmo e tomar a tua cruz, você não é digno de mim. A Bíblia é completa, e ai daquele que tirar um tio ou acrescentar um tio. Tem que comer o cordeiro inteiro. Glória a Deus. Aleluias. Na antiga aliança, irmãos, tinha o tabernáculo. Vou correr aqui. É uma figura de Cristo, de como o homem chegava a Deus.
Algumas pessoas entravam até no pátio. Dentro do santo, lugar santo, só podia entrar o sacerdote. E dentro do lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. E não conseguiam chegar até a Deus. E tinha uma coisa: os leprosos, os paralíticos, os coxos, ninguém podia nem entrar nem no pátio. Ficava de fora. Certo? Não tinha acesso. Aí, irmãos, aquele era o caminho a seguir. Aleluia. E quando eu entendi isso aqui, irmãos, eu chorei. Quando eu entendi que com todo o meu esforço eu não conseguiria chegar nem no santo. Se eu fosse perfeitinho, eu chegava no átrio. Aí se eu não fosse da família de Levi, eu não chegava nem no santo. Imagina no santo do santo. Aí o que eu entendi, Mariana? Jesus faz o caminho reverso. Ele sai do santo dos santos. Aí ele vai até no átrio, não é? Não, ele vai de fora. Ele vai de fora do átrio, Rafael, para buscar os miseráveis como nós, que não tínhamos direito de entrar nem no pátio, Josué. Ele deixa o seu lugar santíssimo e ele desce. Ele faz, ele olha e diz: o homem nunca vai conseguir chegar aqui, eu vou fazer o caminho de volta. Aleluia. João no capítulo 1, versículo 14, nos mostra isso. João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós e vimos a glória do primogênito. Romanos 8:3, por favor. Aquele que é a palavra. Romanos 8:3. Glória a Deus. Pois se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem 8:3. Desculpa. Glória a Deus. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida. Olha só. Esse versículo é maravilhoso. Pela carne, Deus o fez. Como Deus fez? Enviou o seu filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Não conseguíamos, Deus envia o seu filho. Filipenses no capítulo 2, versículos 6 e 8. Do 6 ao 8. Quem, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Ele fez o caminho reverso para estar no teu lugar. E agora tem a volta. Agora ele vem cá de fora. Sabe o menino que está perdido e o pai vai buscar ele? Aí ele encontra ele e fala: vamos lá para dentro, menino, vou te levar lá para a mesa do bolo. Aí ele começa a entrar novamente com ele. Aí tem alguns objetos, eu vou falar bem rápido, prometo que eu vou acabar agorinha. Tem alguns objetos no tabernáculo que me chamam a atenção. Primeiro, o altar. O altar ficava no pátio, que era o altar do sacrifício. É a cruz do Calvário. Hebreus 7:27.
Hebreus 7:27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se entregou. Aquele altar era para oferecer sacrifícios. Jesus foi na cruz uma vez por todas e se ofereceu. Ele está conduzindo o homem de volta. Aí tinha a pia da água purificadora, tinha o altar, a bacia de bronze, o lugar da purificação onde você tinha que se lavar para entrar no santo, né? Aí Jesus diz em João capítulo 15, versículo 3, vocês já estão limpos pelo quê? Pela minha palavra. Glória a Deus. Em terceiro lugar, quando você entrava no lugar santo, havia a mesa dos pães. Somente o sacerdote poderia comer. Jesus quebrou esse negócio. Hoje você vai levantar do seu lugar e vai comer do pão, vai participar da comunhão. Aí depois, Rafael, tinha também o candelabro. O candelabro, irmãos, dentro do santo ali, do lugar santo, era cercado de cortinas muito espessas. E se o candelabro apagasse, ficava uma escuridão danada. Porque já foi provado que não existe escuridão, existe falta de luz, né? Então, se o candelabro apagasse, a escuridão era terrível. E aí ninguém achava a porta para entrar no Santíssimo. Aí o que acontece? Aquele candelabro tinha que estar aceso direto. Aí o candelabro, ele é o quê? João capítulo 8, versículo 12. Quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Aí tinha mais alguma coisa naquele santo. Tinha o incensário. O incensário, somente o sacerdote poderia acender aquele incensário e ficar ali oferecendo. Ele era um mediador. O incenso significava a fumaça, o cheiro suave significava a oração, o pedido. Mas aí tinha que ter um sacerdote para interceder. Aí o que fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5? Que há um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, eu quero ler com vocês. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos nem como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está bom aí? Ele intercede por nós. Ele. Então Jesus, Ele é também o incensário. Glória a Deus. Sexto lugar, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o próprio Deus. Mas Ele, levando nós de volta para o encontro, para a origem, Ele não vai deixar nós lá de fora do átrio e vai entrar sozinho. Não. Ele vai nos levar junto com Ele, na presença do Pai, no lugar santíssimo. Aí o que Ele faz? Quando Ele morre, o véu do templo se rasga, de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu já estou finalizando. E o grupo de louvor, por favor. Jesus, Ele nos leva de fora do pátio, porque Ele fez o caminho reverso, para nos levar de volta à origem. Na velha aliança, por mais que nós tentássemos, não conseguiríamos chegar até Deus. Na nova aliança, Ele veio até nós e nos deu acesso através do teu sangue. Na antiga aliança, você tinha que oferecer algo para o perdão dos seus pecados.
Na nova aliança, Ele já se ofereceu por nós. Ele já pagou o preço. E a porta da graça ainda está aberta. Na velha aliança, era olho por olho e dente por dente. Na nova aliança, Jesus diz: amai aquele que vos odeia, orai pelos que vos perseguem. Aleluias. Na velha aliança, na antiga aliança, você tinha que adorar no templo, irmão. Na nova aliança, Jesus chega para a mulher do poço e fala para ela: mulher, vem uma hora aí, mas ela já é chegada. Você não vai adorar em templo, você não vai ter lugar exato, não. Vai levantar os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. E é esses que o Pai está procurando. A antiga aliança, o homem não sabia o caminho. Na nova aliança, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa de saber o caminho, Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é só debaixo do meu sangue. Só debaixo do meu sangue. Vamos louvar? Desde que morreu Jesus, pendurado. Eu quero que você, nessa noite, sinta o perdão do sangue. Os pecados carregou. E eu quero dizer a você que está longe, que não está mais debaixo desse sangue. Eu quero dizer para você que a cruz ainda está aqui. Então venha. Jesus te chama para você entrar debaixo do sangue. Ele quer você debaixo do sangue. Porque quando a morte vier, ela não vai passar por você. Entre debaixo do sangue. Você que está longe, vem para Jesus nessa noite. Vem debaixo, vem para debaixo do sangue. Jesus te chama. Não é mais tempo de ficar de fora, não. O cordeiro já foi morto. Mas você tem que entrar dentro da casa que tem sangue. O sangue de Jesus Cristo é quem te purifica de todo pecado. Não há outro caminho, não há outra solução, não há outro lugar aonde você pode ser perdoado. Somente debaixo do sangue. Debaixo do sangue de Jesus. Louve ao Senhor. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue. É por esse sangue que você é perdoado. Sinta o sangue de Jesus. Feche seus olhos, igreja, e sinta esse sangue. Sinta o perdão de Deus na tua vida. Não demore muito para entrar debaixo desse sangue. Você é redimido somente pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê a graça e a oportunidade de você entrar debaixo desse sangue, porque não há outro caminho, somente Ele. Amém.